Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do 5º episódio de It. Bem-vindos a Derry. Vamos falar desse 5º episódio. Finalmente Pennywise apareceu. O primeiro vislumbre da gente vendo Bill Skarsgård como o Pennywise de fato. Vamos comentar sobre as teorias que a gente teve desse episódio, sobre o que aconteceu agora com Hallorann no final do episódio, sobre essa questão do próprio Pennywise já no seu formato original. Vamos falar cada detalhe desse episódio, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar essa análise do começo. O episódio já começa nos mostrando aquele nativo, Daniel, conversando com o Hallorann, né? E após aquela conversa mental dos dois, ele começa a convulsionar e obviamente aquilo ali é por causa dos poderes do Hallorann. A gente vê que ele não morre, ele continua vivo depois, até tenta ajudar um pouco o exército em algum momento, ele acaba não morrendo, mas a gente poderia deduzir que aquela convulsão pode ter sido causada pelo Pennywise, pra não mostrar mais informações pro exército, ou foi os poderes do Hallorann, que eu acho bem mais provável. A gente depois também vamos conversa da Lily com a Marge. E é o que eu tinha falado com vocês na análise do último episódio. Obviamente a Marge ia falar pra todo mundo que a Lily não fez nada, até porque a Marge estava completamente consciente depois daquele acontecimento no seu olho, e a gente vê que o seu olho ainda existe, o seu olho não foi decapitado, decapitado seria a cabeça, né? O seu olho não foi tirado ali naquela máquina no último episódio, ele só ficou bem machucado. Mas mesmo a Marge falando pra todo mundo que a Lily não estava envolvida naquilo ali, ela estava ajudando a Marge, todo mundo vai ficar com o pé atrás e ninguém vai acreditar. Como o próprio Rich falou ali, meio que dando uma indireta que ele também não acredita muito na Lily, né? A gente sabe que ele já não acredita muito nela, mas a gente sabia que a Marge, esse seria o pontapé pra Marge entrar pro grupo ali das crianças e também, né, que ela falaria, obviamente, que a Lily não tem nada a ver com aquilo ali, até porque ela não tem nada a ver com aquilo ali. Ela fala então com a Lily na conversa que ela não ia falar a verdade porque ela ia para Juniper Hill, que é aquele hospício ali de Derry, o próprio hospício que a Lily já ficou várias e várias vezes. E essa é a maior prova de que o maior medo de todo mundo é ir para Juniper Hill. E talvez por isso a gente nunca teve casos da coisa sendo relatados até o filme de It lá de 2017. A gente tá vendo que em 62 muitas crianças, foram 25 contando, já desapareceram por causa do Pennywise. Mas quem contou o que viu de verdade? Ninguém, porque o maior medo das crianças, até o filme lá na década de 80, ali em 2017, era Juniper Hill. Ninguém falava a verdade pra polícia, porque o maior medo das crianças era ir pra aquele hospício. Então ninguém nunca falou nada. Por isso que a coisa sempre continuou, por isso que Pennywise sempre continuou sequestrando crianças, até a gente ter ele sendo derrotado lá no segundo filme de It, sabe? Com as crianças de 80 já adultas, entende? Porque as crianças tinham medo, principalmente as crianças do passado, igual a gente tá vendo aqui na série, tinham medo de falar a verdade do que viam e ser mandada para Juniper Hill. Por isso ele nunca foi detido o mais rápido possível. Então nós vemos uma criança saindo ali da barraca do Matt. E nós vemos o Matt. Quando ele apareceu na hora eu falei, esse maluco tá com uma composição muito clara, ele tá igual um corpo morto mesmo, sabe? Com certeza não é o Matt. Mas Pennywise enganou certinho as crianças. A gente já imaginava que não era o Matt, que o Matt estava morto de fato, mas ele enganou as crianças falando que estava vivo, até porque a história batia. O Matt, ele sempre fugiu de tudo e ele conseguiria fugir na teoria ali do bueiro, lá dos esgotos, dos canos ali do Pennywise. Foi o que ele falou, ele consegue fugir de qualquer coisa e ele não fez isso novamente. Mas ele não deixa ninguém falar com a polícia sobre aquilo ali, ele não deixa ninguém chegar perto dos esgotos e ele quer que as crianças sempre ficam reunidas e irem juntas para todos os locais, com ele no caso. Era muito óbvio que era o Pennywise, mas beleza, as crianças não caíram nessa, mas a gente, no caso elas caíram e a gente não, né? O Major então vai conversar ali com o Francis e o Francis explica toda a história da coisa. Ele explica tudo provavelmente que o Hallorann viu naquela visão ali com aquele nativo, com o Daniel, e ele conta tudo pro Major. É o pontapé, inclusive, pro Major, obviamente, ficar completamente bravo e falar, pô, você deixou eu trazer a minha família pra um local onde tem uma coisa extraterrestre que tá sendo mantida presa com 13 pilares, que é tipo uma cadeia, sabe? Derry é uma prisão pra essa coisa não consegue sair de Derry e o plano de vocês é capturar elas com a minha família aqui. Beleza. E é por isso que ele planeja botar a sua família na base militar. Mas a gente já sabia que o plano do Francis e do exército era capturar pra tentar acabar com aquela guerra fria que os Estados Unidos estava vivendo
vendo na época. Seria uma arma completamente eficaz e que, obviamente, se ele colocasse o Pennywise pra guerra ao seu lado, né, o General Francis, obviamente eles ganhariam qualquer guerra. E essa é a intenção dele, e ele conta isso pro Major, né? E ali a gente vê então que o Matt conversando com as crianças, o Matt falso, ele conta toda a verdade. E é por isso que ele engana as crianças, por isso que o Pennywise engana. Ele fala a verdade, que ele tava flutuando ali com outras crianças nos canos do esgoto e que a coisa precisa de medo, assim como o Will já tinha falado. E assim, a Pennywise tá obviamente vendo tudo que as crianças estão falando e fazendo. Então ele sabia que elas já sabiam, né, que ele precisa do medo das crianças pra se alimentar. Ele conta que as crianças todas estão mortas menos o Phil. O Phil tava flutuando, mas ainda tava vivo. E esse é o pontapé para as crianças já quererem, principalmente a Lily, querer salvar o Phil ali dentro do esgoto, que obviamente era uma coisa muito difícil de fazer. E é o que o próprio Matt falso ele falou. As crianças praticamente todas estavam mortas, mas ele sobreviveu e ele conseguiu fugir. Era uma história que, pô, obviamente, as crianças acreditaram e que era de se acreditar. Era uma parada que não era absurda, era deles acreditarem naquilo ali. Porém, cara, era muito difícil das crianças estarem vivas, cara. É o que ele falou, que a garotinha, né, a irmã daquele moleque, ela tava sem um braço agonizando e ele não sabia também se ela tava morta até o Pennywise comer na frente dele ali a menina, o cérebro dela e tal, igual ele falou, deixando de fato a entender que ele viveu tudo aquilo ali e obviamente as crianças iriam acreditar no que ele estava falando. E então a gente vai agora para a cena dos nativos conversando sobre essa questão ali dos 13 pilares, né, conversando sobre a prisão da coisa, e o líder ali, parece nativo, ele fala sobre Alquiril, um negócio mais ou menos com esse nome, que era de fato um movimento ali da história, aonde acontecia algum tipo de massacre muito pesado, um massacre onde muitas pessoas iriam morrer e traria 27 anos de paz com a coisa não aparecendo nunca mais. Se a gente fizer as contas, até bate bem perto ali com o que a gente viu lá no filme de It de 2017, com o primeiro filme de It. Até porque a gente tá tendo esse grande massacre agora, com 25 crianças já desaparecidas. E agora a coisa, o Pennywise vai ficar 27 anos um pouco escondido até ele retornar lá no filme de 2017 e assim por diante, até ele retornar lá no filme de 2019. De 27 em 27 anos vai acontecer isso, mas no meio disso tudo vai ter um massacre que vai ocasionar esses mais 27 anos de paz, mas que tirou muita gente disso tudo. Vemos então o pai da Ronnie ele sendo levado preso ali pra aquela prisão, e nós vemos muita gente xingando ele e gritando com ele, e um cara até tenta matar ele e fala que ele é um homem morto. Isso mostra pra gente como de fato as pessoas não sabem o que tá acontecendo. O cara talvez seja o maior inocente daquela van que tá levando pra prisão, mas todo mundo vai acreditar no que a polícia tá falando e no que os outros estão falando. Ninguém quer saber se ele é inocente ou não. Principalmente por uma questão racial, principalmente em Derry e naquela época. As pessoas já não ligariam mesmo se ele não se importariam se seria uma verdade ou não, independente se ele fosse um branco ou não. Mas ele sendo um homem negro, sendo julgado pelo que ele está sendo julgado na série, a questão só fica pior, entende? Então a gente consegue perceber isso quando aquele cara fala que ele é um homem morto. Depois nós vemos aquele encontro da Rose com o Francis, e o Francis ele fala que se lembra de praticamente tudo que os dois viveram lá, que ele mentiu pra ela, né, que ele se lembra de tudo e que ele tá querendo capturar a coisa pra conseguir domar ela. E ele entra em um acordo com a Rose. Nós vemos inclusive que a Rose tinha um dos pilares guardadas pra si. Eles entram em um acordo onde o próprio Daniel vai ajudar a guiar eles pelo esgoto. Eles vão até a casa da coisa, né, a casa ali do Pennywise, vão pelo esgoto e eles vão tentar encontrar a coisa, o que é muito e muito arriscado. Tanto que o Daniel fugiu, perdeu um pilar, mas ele conseguiu fugir e conseguiu salvar sua própria vida. Vemos então o Will junto com a Charlotte e com o Major chegando na base pra morar ali. Obviamente o Will não ficaria ali pra sempre, ele tem que se encontrar com seus amigos, mas é o lugar mais seguro pra ele. E isso explica uma coisa que nós temos dentro do mundo de Derry aí. A gente sabe que aquele garoto, né, lá do grupo dos perdedores, lá do filme de It de 2017, ele era filho do próprio Will. A gente sabe disso, isso é confirmado, galera, exatamente, isso é confirmado. Ele
ele era filho do Will. E é falado em It, se eu não me engano, que os seus pais morreram em um incêndio, né? Que eles morreram adultos em um incêndio. Ou seja, o Will ficar preso na base com os seus pais talvez é realmente a opção mais segura. Por mais que ele tenha saído ali com seus amigos pra tentar ir lá nos esgotos pra salvar as crianças vivas ali, é óbvio que ele vai voltar pra base e ele talvez consiga sobreviver justamente por isso. Por ele estar em segurança dentro da base. A gente sabe que ele provavelmente vai morrer de formas naturais, não naturais, né, mas em um incêndio, né, e o seu filho vai retornar lá em It de 2017. Então talvez ele ficar na base militar já explique o porquê que ele não vai morrer pro Pennywise diretamente, igual provavelmente as outras crianças. A gente vê então o exército chegando com o Daniel e com a Rose lá na casa de It. A mesma casa abandonada que nós vimos em 2017. Com o mesmo poço, com tudo ali completamente moldado, né? A gente vê aquele grande poço, igual a gente viu lá no filme de 2017, aquele poço aonde leva para os canos, para o esgoto aonde o Pennywise está ficando. A gente vê então todos os militares chegando ali e o Dick Hallorann já tendo algumas visões. Ele tá ouvindo algumas vozes e pelo que a gente conseguiu entender, parecia já a voz da sua avó, que ele viu lá na floresta. Então ele já tá ficando um pouco perturbado. E nós vemos ele caindo dentro ali da água e eles se encontrando mentalmente com o Pennywise. Vemos aquela conversa e aquela conversa é muito boa. Aquele cara chegando com aquela caixa, a gente sabe que aquele cara é o Pennywise. E pelo que a gente deu a entender, a avó do Dick Hallorann também tinha poderes psíquicos igual o Dick Hallorann. E ela vai conversando com ele mentalmente, cara, como se ela ainda estivesse viva. Vai conversando com ele, não deixa abrir a sua caixa. Até que Pennywise dá um tiro na perna da avó dele. Dick Hallorann fica completamente exposto ao Pennywise e não tem o que fazer. Então o Pennywise abre aquela caixa e a gente percebe que aquela caixa é nada mais nada menos do que alguma coisa relacionada à alma e aos poderes de Dick Hallorann. Até porque aquilo provavelmente leva para um mundo astral dos mortos, igual a gente viu no final do episódio. Eu vou chegar lá, mas foi uma cena incrível desse combate mental entre Pennywise e Dick Hallorann, aonde o próprio Pennywise falou com ele: você tá tentando brincar com a minha mente? Você acha que eu não tô vendo? Você acha que eu não tô sentindo que a nossa conversa mental? Isso é muito legal, porque Pennywise sabe que Dick Hallorann é o mais poderoso de todos e que não vai ser fácil vencer eles. Então Pennywise ataca alguns militares falando que eu quero vocês, fazendo referência àquela grande frase, principalmente ali na época de 60, na época ali até da Segunda Guerra Mundial ali em 45, né, por ali, a grande frase dos Estados Unidos de eu quero você. Muito bom Pennywise incorporando e matando os militares dessa forma. Vemos então o esgoto e os remédios das crianças. As crianças tomam os remédios ali da mãe da Lily para não sentirem medo e conseguirem bater de frente com o Pennywise. Porém elas tomam muito remédio, elas ficam até grog no momento e fazem a maior burrice que é entrar no esgoto, nos canos. Mas beleza, a gente sabia que esse momento chegaria. E então vemos o Major, pai do Will, tendo o primeiro contato com a coisa. O segundo, né? Ele já teve o contato ali da coisa com o balão e tudo mais no episódio anterior, mas agora ele vendo a coisa sendo a Charlotte. O seu amigo, né, o russo, não vê ali de forma nenhuma e o próprio Major cai um pouco no conto, mas ele acaba atirando na cabeça ali da coisa, do Pennywise. Ele acaba então falando pro russo: se vê alguém que você ama, se você vê seu professor de educação física, sua primeira namorada, atira na hora porque não é real. E obviamente isso não ia dar bom, cara. Até porque depois o próprio Major acaba vendo o Will, mas no caso era o seu filho de verdade com as outras crianças. O russo ainda tenta avisar antes dele apertar o gatilho, fala: eu também tô vendo as crianças, não é uma ilusão da coisa. Mas a gente sabe que Pennywise faz tudo pensado. Pennywise estava no corpo do Matt e ele sabia que as crianças iam pro esgoto no mesmo momento em que o exército estava ali. Ele fez aquela ilusão da Charlotte pro Major cair, pro Major acreditar. Mas depois ele sabia que o Major não iria acreditar e teria sangue frio pra atirar em qualquer ilusão que aparecesse na sua frente, até ele jogar as crianças no meio do caminho do Major, o que obviamente ocasionaria alguma coisa, ou a morte do Will, ou a morte do próprio russo, ou de alguém. Alguém iria morrer naquele momento.
E o Pennywise sabia disso, porque ele levou as crianças pro esgoto no corpo do Matt. E a gente acaba vendo o russo morto. Ele vai em paz, ele vai tranquilo, fala pro Major que ele queria descansar, que tava tranquilo, pra ele não ficar preocupado. Mas era o seu melhor amigo. O Major acaba matando o seu melhor amigo. E o seu melhor amigo acaba salvando o seu filho. É uma cena muito forte, uma cena muito bonita até se a gente parar pra analisar esse momento. Porém, as crianças estavam correndo do quê? As crianças estavam correndo do Pennywise. Que cena boa, moleque! A gente vendo todas as crianças que a gente viu no primeiro episódio mortas. Era tudo mentira do Matt. Todas as crianças, até o Phil que ele falou que estava vivo, todas estavam mortas. E ele vai se transformando. O Matt vai se transformando em Pennywise. E agora a gente vê o Pennywise embaixo. Venha brincar embaixo com o palhaço. Venha brincar embaixo com o palhaço. Pennywise de Bill Skarsgård. Muito bom, galera. Que saudade que a gente tava de ver o Pennywise de Bill Skarsgård. Muito bom. As crianças fogem, como a gente falou, mas a Lily fica, coitada. E ela fica contra o Pennywise. Pennywise vai pra cima dela e fala: você trouxe todas as crianças pra cá. E agora é hora do jantar, é hora de eu comer alguma criancinha. E ele vai pra cima da Lily, abrindo aquele bocão que a gente conhece lá do primeiro filme de It. Mas ele não consegue matar a Lily, porque o pilar do que o Daniel deixou cair estava no meio do caminho. Genial, galera, que cena genial. O pilar acaba salvando a Lily e obviamente afastando o Pennywise. Pennywise não consegue chegar perto, até porque aquele pilar é a sua própria prisão, que ele caiu dentro da terra no seu meteoro. É um dos pilares, então a Lily agora tem pra ela. Ela sabe que Pennywise não atacou ela com o pilar. A minha aposta: de todas as crianças, a Lily e o Will vão ser os únicos a sobreviver. O Will a gente sabe que vai morrer adulto, igual a gente já viu no filme de It de 2017, com o seu filho falando, seus pais morreram em um incêndio. Então a gente sabe que o Will vai ficar adulto, assim como eu acho que a Lily também fica, principalmente porque ela tá com o pilar agora. A gente vê então o pai da Ronnie fugindo naquele acidente ali que teve da sua van que tava levando pra prisão. Ele foge e vai até a casa daquela garota. Daquela mulher, que é amiga da própria Lily. Ele entra no carro dela e a gente pensa: pô, ele tá se escondendo ali e ela não conhece ele. Mas depois a gente liga os fatos. Ele falou no episódio passado que ele tava se envolvendo com uma mulher branca casada. E era a própria ela. Caraca, galera, a gente viu que a relação dela com seu marido era horrível. E a gente vê o porquê que ela está junto com o pai da Ronnie. Ela acaba levando ele pra floresta, eles se encontram e ela precisa arrumar um jeito dele fugir. Mas ele não quer fugir, porque de qualquer forma vão achar ele em algum momento. E ela vai se encontrar com a Charlotte lá na base militar, porque a gente sabe que ela seria a melhor opção de fato pra ajudar o pai da Ronnie a pelo menos sobreviver. A gente vê os dois se encontrando e alguma coisa vai ficar boa em relação a isso. A gente vê também o próprio Major falando com ali o Francis, o General Francis, sobre a morte do russo. A gente vê o quanto ele ficou abalado por ter matado o seu amigo, mas o seu amigo acabou salvando a vida do seu filho. Então é uma troca que não tem como a gente falar muito disso, né? Mas nós vemos então ele perguntando pro Francis como que o Halloran ia sair ali do esgoto, porque ele desapareceu. E o General Francis fala: se tem uma pessoa que a gente sabe que vai sair do esgoto, é o Halloran. Como? A gente não sabe, mas ele vai sair. E então vemos o Halloran saindo do esgoto. Beleza. Mas quando ele olha pra floresta, ele vê o russo como se fosse um zumbi. Ele que acabou de morrer. Galera, isso prova uma única coisa quando a caixa está aberta. De fato, aquela caixa do Halloran leva pro mundo astral dos mortos. O Halloran então tá morto? Tá, ele tá no mundo dos mortos. Ele acaba encontrando o russo. O russo vira com a cara, nós vemos ele como se fosse um zumbi mesmo. Talvez ele até converse com o Halloran ali durante o próximo episódio. Mas, da mesma forma que o Halloran entrou naquele mundo dos mortos de uma forma forçada pelo Pennywise, ele também consegue sair de uma forma forçada por ele. Essa batalha mental entre Pennywise e Dick Halloran vai ser muito bem trabalhada. A gente sabe que ele vai sobreviver, até porque a gente sabe que ele mais velho participa do filme de O Iluminado. Então, de alguma forma, ele vai sobreviver ali do Pennywise, né? Saindo de Derry. Mas, é interessante a gente ver que agora ele vai estar dentro desse mundo astral dos mortos. Será que ele vai ter um contato com o russo? Eu tô muito ansioso pra ver isso aqui. Comenta o que vocês acharam desse episódio, que teorias que vocês têm sobre Dick Halloran, sobre o Pennywise, sobre a Lily, sobre tudo. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.